Existe uma lei inexorável que não tem como ser burlada nesse universo, que vulgarmente tem o seguinte texto na nossa cultura: aqui se faz, aqui se paga. Os físicos dizem que toda ação provoca uma reação com a mesma intensidade no sentido inverso. Significa que não há nada nesse universo que não provoque alguma reação na vida da pessoa, a qual pode ser para o lado do crescimento da vida, ou para o empecilho, ou até mesmo para a destruição dela. Porém, no Upanishad, que é um dos textos sagrados do Veda, é afirmado que mesmo uma montanha de pecados pode ser dissolvida através da ação do yoga. Ou seja, todos os dias, quando nós nos sentamos para meditar e transcendemos, nós vamos sendo impregnados por um valor de pureza, por um valor de estabilidade, ordem, harmonia, né, que chegaria a ser até um valor de santidade em algum momento. Vocês percebem como o ato de sentar para meditar é capaz de mudar, né, a nossa condição, a nossa percepção da realidade. Maharishi dizia que o universo reage à ação de cada pessoa. Contava a história que se uma pedra for lançada num lago, ela produz ondas que atravessam todo o lago. Isso provoca algum tipo de influência na superfície desse lago. Da mesma forma, a onda da vida individual, né, através da sua própria atividade, ela se propaga. E ela provoca uma influência sobre todos os diferentes campos de existência, campos do cosmos, né, da existência. De tal forma que a vida é um todo contínuo, homogêneo, né, do qual surgem essas ondas da vida individual. E elas se propagam sem romper a continuidade, a força, né, o status onipresente do ser eterno e absoluto. Ou seja, mesmo estando em tudo, né, Deus não é influenciado por nada. Deus é o termo que eu estou usando, né, para me referir a esse campo de inteligência pura, né, que é a nossa própria consciência, consciência transcendental. A totalidade da criação, ela é expressão dessa vida que é universal, dessa vida cósmica. E todas as incontáveis leis naturais, né, que executam o processo da criação, evolução e dissolução da vida, em todas as partes do universo, são múltiplas expressões de uma só lei cósmica e eterna. Por aí a gente começa a perceber como as nossas ações, né, são de grande responsabilidade para cada um de nós. Quando em diferentes lugares do universo, né, o indivíduo consegue evoluir tanto ao ponto de alcançar a individualidade, né? Sim, por quê? Porque antes disso nós fazemos parte de uma consciência de grupo, enquanto mineral, enquanto vegetal, enquanto animal. Mas no momento em que a pessoa encarna, né, como um ser humano, ele consegue se destacar do grupo e vem como uma consciência individualizada. Essa consciência traz essa inteligência, essa homogeneidade, né, da vida cósmica, mas não perturba o cerne da criação. Ou seja, a vida existe no corpo, né, e os diversos membros
sempre estão sob o comando dessa força vital, né, que todos nós somos em essência. A mão em si, por exemplo, é um composto de milhões de tecidos, mas ela tem uma função a ser cumprida. Ou seja, da mesma forma que a mão tem a sua vida própria, né, mas trabalha, né, sob a júdice de uma inteligência maior, assim nós também temos uma vida própria, mas nós trabalhamos, né, desde esse campo que influencia todo o universo. Então, o universo inteiro reage à ação individual. Qualquer pensamento, sentimento, atitude, né, que nós levamos a cabo, isso funciona como uma onda num lago. Através de cada palavra, ação, a gente produz influências. Elas afetam todo o meio ambiente. A física já fala sobre isso. Mostra que através de tudo que fazemos, nós produzimos vibrações na atmosfera. Ondas de atividade são armadas dentro do nosso sistema individual e elas são emitidas a partir do corpo. E elas alcançam todas as camadas, né, atmosféricas, todas as camadas da criação. É tão importante isso que nós fazemos, que é nos sentarmos para meditar todos os dias. A gente pode não perceber a influência que nós produzimos em torno da gente, mas assim mesmo a influência está sendo produzida. Uma expressão boa, doce, amorosa, quando ela é dirigida a uma criança, ela produz uma influência amorosa também. Apoio à vida. E é como se todo o universo se regozijasse, né, com essa ação de apoio à vida. Maharishi ainda dizia, quando nós meditamos aqui na Terra, os anjos cantam e dançam nos céus. E era tão bonito quando ele falava isso. Da mesma forma, o contrário também se aplica. Quando se diz uma palavra dura para alguém, quando você é cruel, né, com alguém que está sossegado ali, sentado num canto, essa influência de crueldade, ela corre por toda a criação. Isso a gente vê até hoje em dia, são experimentos interessantes com plantas. Quando elas são cultivadas adequadamente, quando existe um feeling de amor e bondade, ela cresce mais forte, mais rapidamente. Naquele filme Quem Somos Nós, mostra a experiência de um japonês. Se eu não me engano, ele é médico. Era, porque já faleceu. Quando você, ao tomar um copo d'água, tem sentimentos positivos, os cristais da água se tornam muito ordenados. Ao passo que se você tem sentimentos negativos, os cristais vêm, né? A fotografia foi tirada, os cristais vêm de uma forma horrível. Um olhar gentil, né, dirigido a uma criança inocente, né, atrai a criança até você. Um olhar duro faz com que ela fuja de você. É bem simples. É assim que muito silenciosamente, né, uma influência permeia toda a natureza, sabe? Inocentemente nós nos tornamos vítimas das vibrações até de outras pessoas. Somos influenciados por essas vibrações, nós estamos sujeitos aos pensamentos das pessoas que estão em volta da gente. Nós, como meditantes, aos pouquinhos nós vamos nos tornando muito seletivos. É como se nós não aguentássemos mais ficar do lado de pessoas muito duras, né, rígidas, com distúrbios na sua personalidade. Se uma pessoa tem uma natureza bondosa, compassiva, então ela naturalmente acaba produzindo influências,
no meio ambiente que são muito boas. Às vezes a gente entra na casa de uma pessoa rica, mas a gente não se sente bem, né? Eu acho que vocês já perceberam isso. E às vezes você entra num casebre no meio do mato, num lugar tosco, num lugar esquisitão, mas é um lugar tão agradável que se deixar você acaba cochilando, né? E assim nós vamos nos sentindo mais entusiasmados ou deprimidos, né? Se o amigo da gente ele é virtuoso, é um homem bem intencionado, com bons pensamentos, boas ações, então ele cria uma atmosfera ótima em torno dele, né? Onde quer que ele vá, ele carrega essa atmosfera com ele. Alguém passa por ele na rua e se sente atraído por aquela pessoa, né? Sem querer começa a sentir um... Maharishi dizia isso, né? O meditante ele é mais magnético, né? Ele atrai mais os outros, as coisas acontecem para ele com mais fluidez, com mais facilidade, né? Muitas vezes a gente passa por uma pessoa que é o oposto, ela provoca aversão, né? Isso se deve à qualidade, né, da energia dela, das vibrações dela. Assim como a gente encontra isso em casas, a gente encontra isso também em pessoas que podem provocar, né, essa atração ou essa repulsão. Tudo isso se deve, né, à qualidade das pessoas e à qualidade do ambiente, né, que nós nos envolvemos. A qualidade da energia que foi construída ali naquele local ou ali por aquela pessoa. Quando a gente observa essa qualidade, por exemplo, da riqueza, né, de alguém, né, uma riqueza de boa qualidade, aquela que foi adquirida por meio de um trabalho honrado, honesto, né, ela vai gerar para a família sempre um valor altamente positivo. Uma riqueza de qualidade inferior, né, que foi obtida através de uma forma ilícita, de uma forma pecaminosa, através de uma atividade que degenera a vida. Isso, espiritualmente, isso para a sociedade é muito ruim, né? Então imaginem que isso degenera, né? Isso daí rebaixa, né, a qualidade do povo de uma cidade, né, dependendo da riqueza dessa pessoa. A qualidade da riqueza é determinada pelo modo que a pessoa adquire essa riqueza. Se foi de uma forma virtuosa ou se foi de uma forma nociva, pecaminosa. E aí vem os efeitos, né, que são experimentados como consequência, por exemplo, pela própria família da pessoa que gerou aquela riqueza, né? Então, o que Maharishi dizia é que muitas vezes os familiares eles são presas inconscientes do efeito nocivo que os pais geraram para a sua própria família. Se as pessoas que trabalham com coisas ruins, que degeneram a vida, né, pessoas que adquirem a grana através de roubo, por exemplo, através do sofrimento das outras pessoas, soubessem o karma que cai sobre elas por esse dinheiro que foi recebido, que foi ganho, né, ilicitamente, de uma forma nociva, elas jamais entrariam nessa. Quando eu quis me tornar professor de meditação, muitos anos atrás, Maharishi dizia, vocês agora vão abraçar a profissão mais honrada do mundo. Vocês vão sussurrar o infinito no ouvido das pessoas. Ele se referia ao mantra, né? Vocês vão sussurrar o infinito no ouvido das pessoas. Mesmo que o karma de vocês não seja bom, isso não importa. Vocês vão criar uma atmosfera muito boa em torno de vocês, né? Na sociedade onde vocês moram, no mundo, na cidade que vocês moram. Isso para mim, eu era novinho, eu tinha 20 anos de idade. Eu me senti, não é um sentimento bacana, mas tão orgulhoso com aquilo.
Então, nós meditantes, nós vamos fazendo uma faxina, nós começamos a fazer uma faxina na vida da gente. Só fica as coisas que são boas, as ruins a gente não vai mais conseguir conviver com elas. Essa imersão na consciência pura, ela purifica, né, a atmosfera, tanto dentro quanto fora da gente. Sigam em frente. Desculpem, hoje eu estou atrasado, eu acabei falando demais. Mas olha, nós estamos envolvidos em algo bom, infinitamente bom. Né? Não importa o que os outros pensem ou não, né, do que nós fazemos. O que nós estamos criando para nós mesmos e para a sociedade é um karma, é uma ação altamente evolutiva. Lembrem-se disso, quando nós meditamos na Terra, os anjos cantam e dançam nos céus. Jai Gurudev, vejo vocês